Olá pessoal, estamos aqui ao vivo para falar de um assunto bastante interessante. A noite promete ser mágica, afinal de contas, falar sobre violência sexual de crianças e adolescentes sempre é muito intrigante. É um assunto que costuma pegar fogo, sem dúvida, e muitas vezes é um assunto chato. Mas sabe de uma coisa? Hoje a minha missão é falar sobre violência sexual de criança e de adolescente nesse 18 de maio, só que de uma forma diferente. A nossa proposta, sem dúvida, é falar sobre o que significa, o tamanho do problema que nós temos no nosso país, mas é também a minha missão fazer com que essa noite seja mágica, agradável, que a gente possa conversar sobre o tema de uma forma bastante saudável e produtiva. Eu não poderia deixar de agradecer, antes de qualquer coisa, a gestão municipal da Prefeitura de Ayumas. Se não fosse o nosso prefeito, o vice, se não fosse através dos responsáveis pela rede protetiva desse município, nós não teríamos a oportunidade de trabalhar esse tema tão necessário e importante. Nós vamos entender que a primeira forma, o primeiro passo para de fato combater a violência sexual é discutir sobre o assunto. O primeiro passo para enfrentar o abuso sexual de crianças e adolescentes é quebrar tabu. Isso só é possível com a ampla discussão, com o diálogo, com a conversa. Por isso, desde já, o nosso muito obrigado à gestão municipal aqui da Prefeitura de Ayumas. Obrigado pela oportunidade de nós, de fato, combater essa violência assim, de forma aberta, de forma ampla, podendo discutir, conversar, tirar as nossas dúvidas e compreender o assunto de forma global. Então, mais uma vez, o nosso obrigado à gestão pública desse município. Obrigado ao CMDCA, que promove essa live em parceria com o CRAS, o Centro de Referência em Assistência Social, e também a educação deste município. E na pessoa de cada gestor, eu saúdo e abraço cada técnico, cada educador, cada psicólogo, cada agente de saúde, cada gestor. O meu muito obrigado pela oportunidade de trabalhar com vocês. Mas vamos lá. Você que me assiste, pai, mãe, você criança, adolescente que está conectado, está ali esperando a próxima mágica, não pisque os seus olhos. A qualquer instante, você pode perder. Um segundo é o suficiente para a grande magia acontecer. E a grande magia, já vou logo adiantando, sem dúvida vai estar na mão do mágico, aqui eu, Mauro Dias. Mas também estará no conteúdo, na informação, na didática dessa nossa conversa. O primeiro passo nós já estamos dando, que é quebrar o tabu. Quebrar tabu nada mais é do que falar sobre um determinado assunto que normalmente é guardado na gaveta. Sabe aquele assunto, aquele tema que ninguém gosta de conversar? Pois bem, este, por conta da religião, dos costumes, sempre fica de escanteio. São assuntos chatos, delicados. Muitas vezes a gente tem vergonha de falar sobre aquele tema. Conversar aquilo numa mesa de jantar, já pensou? Pois bem, quando um assunto é classificado como um tabu, é como se nós colocássemos uma venda nos nossos olhos. Afinal de contas, se a gente não discute, conversa, a gente não aprende, a gente não recicla. Se a gente não pode nem sequer, por conta da vergonha, do medo, do receio, do trauma, se a gente não pode falar sobre o tema, o que de fato vamos saber sobre aquele assunto? Hoje nós estamos aqui para quebrar tabus. Estamos para tirar a venda dos olhos. Esse, sem dúvida,
é o grande passo que nós damos nessa noite. Quebrando tabus, nós vamos abrindo o assunto e fazendo com que ele seja de fato discutido de forma ampla no nosso meio social. A sexualidade sempre foi esse grande tabu, a gente sempre teve muito medo e vergonha de falar sobre. E por consequência, percebemos uma sociedade pouco orientada nas questões sexuais. Jovens, muito cedo, querem aproveitar aquele momento de vida e muitas vezes perdidos por não saberem o que fazer ou a melhor forma de fazer, ficam ali, vendados pelo tabu, e vão ouvindo os boatos, os mitos e acreditando naquilo que dá, naquilo que acha ser o correto. Agora, já que nós já compreendemos que quebrar o tabu é o primeiro passo, ou seja, falar sobre o assunto, tirar a venda dos olhos é o primeiro passo, precisamos caminhar logo para o segundo. E o segundo passo que damos é compreender o que de fato é essa tal violência sexual de crianças e adolescentes. Para compreender, eu quero logo convidá-las a lembrar um pouco atrás. Você que já tem um pouco mais de experiência, não vamos falar idade, experiência de vida. Você vai lembrar que a nossa Constituição nova, essa de 89, que logo em 1990 traz consigo o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela vem trazendo uma nova figura, ou melhor, uma nova classificação para o indivíduo criança e o indivíduo adolescente. Antes disso, eram apenas de menores. Eram projetos de homens e de mulheres. Não eram enxergados e compreendidos diante das suas particularidades por conta da sua idade. Nem sequer eram compreendidos como cidadãos. O advento do Estatuto da Criança e do Adolescente foi um marco na nossa sociedade. Até então, o tal de menor era tratado como bem a família entendesse. E por conta de alguns costumes, por muitas vezes aquela criança, aquele adolescente padecia em cima de algumas violências e sofrimentos. Não há muito tempo, não existia nem sequer uma moda teen, aquela que é voltada para a criança, para o adolescente. Não existia. Eles ficavam com o que sobrava do adulto e trabalhavam ali logo cedo na lavoura. Nós não olhávamos as particularidades e necessidades de cada fase. O que a criança precisa naquela idade, o que o adolescente compreende de vida naquele momento. Não. O grande marco vem com o surgimento desse estatuto. Lá, no tal estatuto, foram escritas diretrizes, como se fossem setas, que indicam o caminho, por onde devemos caminhar, qual o rumo, como devemos olhar para aquele cidadão chamado criança. E pela primeira vez na história da nossa nação, recebemos a figura da criança, aquele de 0 a 12 anos, já no ventre da mãe, até os 12, como cidadão de direito, também de deveres. Direitos que variam desde a vida, a saúde, a convivência familiar, social, a profissionalização, entre outros. O adolescente, até os 18, possui também as suas particularidades, e lá no próprio Estatuto, no ECA, também traz consigo algumas diretrizes que vão compreendendo essa fase, esse momento de vida. Por que eu falo disso tudo? Por que é indispensável olharmos para a história antes de falar sobre o que é violência sexual? É porque, infelizmente, há um tempo, esse cidadão, criança e adolescente, por não ser compreendido como tal e ser apenas um projeto de adulto, não tinha suas dores, os seus medos reconhecidos. E é triste dizer, mas andando pelo Brasil, conversando com crianças e adolescentes, por muitas vezes
eu ouvi crianças, adolescentes contarem, denunciarem as suas violências por conta de costumes antigos que ainda perduram na nossa sociedade. Como aquele avô que acha no direito de iniciar sexualmente aquela jovem da família. Como tribos onde o líder também tem essa prática, essa cultura. Sem dúvida, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, vem como uma luz. Sabe aquela venda? Pois bem. Eu enxergo o nosso país, a nossa nação, antes do ECA, como um país assim. Sem compreender as reais necessidades daquele cidadão naquele momento. Olhava para o indivíduo, o cidadão, apenas um adulto, aquele que contribuía, que pagava os seus impostos. Com o surgimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, é como se o nosso país tirasse dos seus olhos uma grande venda. E olhasse para aquela criança como deveria de fato ser olhada há tanto e tanto tempo, sem a venda. A partir daí, sem dúvida, começamos a fazer história. E foi a partir deste instante, deste momento, que a gente começa a perceber uma luz no fim do túnel. Para tantos que sofriam, para tantos cidadãos na infância ou na adolescência, que tinham seus direitos violados por simplesmente serem crianças, serem adolescentes. Sem dúvida, o ECA, ele pode ser visto como uma grande magia que aconteceu. Muito trabalho, sem dúvida, muito esforço de técnicos profissionais, muita discussão, muito preparo de quem tudo organizou. Mas a grande mágica, sem dúvida, aconteceu quando nós tivemos o Estatuto em vigor em 1990. A partir deste momento, conseguimos compreender que, infelizmente, a sociedade, quando falamos do cidadão, criança e adolescente, era vulnerável por completo. Não tinha nem sequer uma lei que amparasse, que falasse especialmente daquela condição. Sem dúvida, nessas condições vulneráveis pela idade, pelo porte físico, pela força, e por não estar amparado de leis, a violência era extremamente comum e natural. Não só a sexual, mas tantas outras. Agora, olhando especialmente para a data de hoje, de 18 de maio. Quando eu falo para ti que o segundo passo é entender o que é violência sexual, e com esse segundo passo conseguimos de fato combater esse mal, eu chamo a atenção para uma condição que infelizmente a nossa sociedade talvez não compreenda, ou talvez prefira não compreender, que é a condição onde a violência sexual é enxergada apenas no toque, no ato de conjunção carnal, no estupro. Sabe aquela situação do pegar à força? Sabe aquele medo que nós temos desde pequenininho, quando a mãe e o pai diz, viu, não anda por aquela rua no escuro. É perigoso, dependendo do horário. Se você perceber alguém, corre, grita. Não aceita presente de estranhos. Não aceite nada de estranho. Sabe? Eu tenho certeza que você também já deve ter orientado os seus filhos assim, ou já foi orientado também dessa forma. Mas sabe qual que é a questão mesmo? É que sim, a violência sexual também acontece dessa forma. O estupro, no escuro, no beco, o pegar à força, na conjunção carnal, sim, também é a violação do direito sexual do indivíduo, quando não é consentimento dele. Mas nós precisamos ir além, compreender a situação de violência de forma global, de forma completa.
mais uma vez, precisamos tirar a venda dos olhos e compreender a real, a verdade no nosso meio, do nosso lado a lado. É importante entender que violência sexual também é a exposição daquela criança, daquele adolescente, a conteúdo pornográfico. Eu estou falando daquela novela, sim, do filme, que nós lá em Família na Sala colocamos e nós não nos atentamos à classificação daquele filme. E por muitas vezes está lá, proibido para menores de 16 anos, menores de 18 anos, por conter cena de violência, de exposição ao corpo e por aí adiante. Ah, cá convenhamos, né, Mauro? O que tem assistir um filme dentro de casa? Como eu disse, o que me dói é perceber que muitos de nós ainda caminhamos dessa forma. Violência sexual, além de ser a exposição do conteúdo pornográfico para crianças ou para adolescentes, pode acontecer também de forma cibernética, através das redes sociais. É quando uma foto íntima é vazada, o famoso nude, sabe? É quando alguém encaminha um nudes, uma foto, um vídeo, para o seu filho, para a filha, para uma criança, para um adolescente. Isso também é uma forma de violência. A violência também pode estar atrás de um beijo, de um abraço. Sim, um beijo no rosto, um abraço. Nós vamos compreender logo adiante que o agressor, aquele que abusa sexualmente, ele segue à risca o que eu chamo os 4 passos. E esses 4 passos são muito bem elaborados e planejados por o agressor para conquistar de fato aquela vítima e prendê-la. E acredite, a violência sexual, o estupro, a conjunção carnal, não começa no pegar à força. É somente a terceira etapa deste passo. Olha aqui, existem outras que podem se iniciar com um beijo no rosto, com um abraço. A violência sexual, além de ser a exposição, o toque, pode ser também, como eu disse, de forma cibernética, com nudes, a foto, o vídeo. Ela pode estar acontecendo dentro do nosso convívio. Infelizmente, muitas notícias relatam que boa parte, grande parte dos crimes, dos casos de abuso sexual acontecem dentro do convívio social das crianças e dos adolescentes. É importante repetir, e eu chego mais perto para falar sobre isso. A maioria dos casos de violência sexual acontecem dentro do convívio social. Às vezes ali no bairro, na escola, às vezes dentro de casa, pelo avô, um tio, a mãe, a babá. O agressor não tem uma cara, não tem uma característica especial. Nós vamos falar sobre ele daqui a pouco, sobre a mente do agressor, daqui a pouquinho. Mas antes, eu preciso que você compreenda que a violência sexual, ela se manifesta de forma sorrateira, sutil, e por muitas vezes acontece no nosso meio, às vezes do nosso lado, às vezes conosco. Sabe qual que é o problema? É que quando o indivíduo não compreende a questão violência sexual de forma global, ela também não compreende a dor de quem sofre isso. Exatamente. Quem tem a sua vida, os seus sonhos, os seus projetos impactados com o abuso, é como se a vida se dilacerasse desta forma. É como se a vida perdesse o sentido. Eu lembro de uma palestra, não há muito tempo, que logo ao final uma senhora de 67 anos me procurou.
Ela estava em prantos. Eu sentei ao lado dela com um copo com água, pedi para ela se acalmar, e ela pediu para que eu ouvisse. Eu, logicamente, me coloquei pronto à disposição, e ela me relatou uma violação ocorrida aos 6 anos de idade. Repito, aquela senhora tinha 67 anos, relatando uma violência que sofreu aos 6. Aquela senhora tinha infartado várias vezes, tinha tido AVC, tomava remédios poderosos contra a depressão, decorrente a uma tragédia que acontecera na sua infância. O que acontece é como se o tempo parasse. Aquele que sofre a violação sexual, aquele que é exposto a uma cena sexual sem estar preparado, sem ser do consentimento, por mais que o outro indivíduo não tivesse a intenção, e muitas vezes acontece dentro de casa, o pai, a mãe, o casal, no seu momento de intimidade, às vezes a criança presencia e aquilo impacta de tal forma que pode prejudicar uma vida inteira se aquele indivíduo não for acompanhado, não for atendido por profissionais muito bem preparados. A violência sexual de crianças e adolescentes não machuca e não mata apenas o corpo. O caso Araceli, sem dúvida, foi um grande marco na nossa sociedade. Ela, uma criança do estado do Espírito Santo, foi sequestrada por um grupo de adolescentes, estuprada, teve seu corpo mutilado, foi morta e depois abandonada num terreno qualquer. Ela é a grande mártir dessa campanha do Faço Bonito. Hoje nós estamos aqui, nessa data em especial, para relembrar Araceli e tantas crianças que tiveram a sua vida destruída. Mas, por favor, pai, mãe, adolescente, criança, técnico que me ouve agora, aqui nessa live, nós precisamos pensar de forma global. Entender que a violência não é apenas física, que ela não machuca só o corpo. A violência sexual mata também sonhos, projetos, vontade de viver. A violência sexual impacta pensamentos, sentimentos. Ela machuca o ser humano, o indivíduo, o cidadão, criança, adolescente, como um todo. Sabe o que me conforta? É saber que quando diagnosticamos, quando percebemos um caso de violência sexual, quando a denúncia acontece, nós podemos tratar, cuidar dessa vítima. Nós podemos restaurar os sonhos, a vida, o projeto daquele indivíduo. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Nós estamos para fazer bonito de fato. Porque quando nós conversamos sobre o tema, encorajamos a denúncia, nós acolhemos aquela vítima e punimos o agressor. Dessa forma, nós mudamos a história. Dessa forma, nós resgatamos, cuidamos, fazemos a diferença. Portanto, a violência sexual ela deve ser compreendida de forma ampla. Às vezes não com um toque, não com pegar à força. Às vezes de forma sutil, com palavras, fotos, imagens, exposição. É assim que nós devemos pensar, para que desta forma sejamos atentos a cada detalhe. Agora o próximo passo é entender o que passa na cabeça do agressor, aquele que comete o crime, da agressora, aquela que abusa, que explora sexualmente as nossas crianças, os nossos adolescentes. Para compreender essa mente criminosa, é indispensável
que nós comecemos a entender que ele ou ela não possui um perfil, um padrão, uma cara de abusador, sabe? Pedófilo. Não tem cara, não tem jeito. Como eu disse, a maioria dos casos acontece dentro do convívio, do ciclo de convivência da vítima. Em muitos dos casos, são pessoas que a vítima conhece, convive e confia. Portanto, nós precisamos estar atentos porque a violência sexual é uma das formas de violências mais difíceis de serem denunciadas por parte da vítima. Vocês vão entender o porquê agora. Mas já logo adianto que mesmo sendo a mais difícil de ser denunciada por parte da vítima, é a que mais manifesta sinais. Ou seja, a vítima não fala, mas ela se expressa de que algo está errado. Como? Comportamento. Uma criança alegre, motivada, de uma hora para outra, de repente, perde o ânimo, a vontade de brincar, se isola. Não está normal. Quando aquela criança tem pavor daquela pessoa, não quer ficar com ela, chora, tem medo daquele indivíduo, não está normal. Quando a criança nos desenhos começa a enfatizar algumas partes do corpo que não é adequada para aquela idade, não está normal. Quando o vocabulário daquela criança é sexualizado, pornográfico demais, não está normal. Acreditem, eu ouvi muitos relatos, muitos, através das redes sociais, crianças que não tiveram a coragem de contar pessoalmente, adolescentes que não conseguiram me falar, mas me escreveram. Muitos relatos também contados de fato. E acreditem, muitas crianças me relataram que até tentaram falar, mas os pais, os familiares, não quiseram acreditar. E aí é doído demais, é doloroso demais. Imagina, eu trabalho há mais de 10 anos enfrentando, combatendo a violência sexual. E eu me emociono toda vez que eu vejo uma criança pedindo socorro para aqueles que deveriam, por lei, protegê-la. No caso da mãe, do pai, de algum familiar que tenha guarda, e eles pouco fazem. Preferem não deixar o escândalo espalhar pela comunidade. Afinal de contas, é só um fato, né? A vida apaga. É só virar a página. Lembra da senhora que eu relatei, que aos 67 me contou sobre a violência que sofreu aos 6? Quando ela me contava, ela emocionada, chorava demais. E ela falava que naquele instante, ela sentia o cheiro, o calor, a dor do ato quando ela tinha 6 anos de idade. Naquele instante ela contava sentindo tudo aquilo. É como se o tempo tivesse parado para ela. Parado justamente naquele sofrimento. Por favor, pai, mãe, por favor, você que cuida, que é responsável, você que é irmão, que me assiste, ou adolescente, criança, se você ver, ouvir ou perceber, não deixe aquele indivíduo sofrer mais do que ele já está sofrendo. O agressor, ele faz de tudo para obter o silêncio da vítima. Mas eu já adiantei. A cabeça desse indivíduo funciona de forma estratégica. Naturalmente agem em 4 etapas. A primeira, ao contrário do que muita gente pensa, não é o pegar a força e estuprar. Não! A primeira etapa do processo de violência sexual, adotado pela maioria dos agressores, é
a busca da amizade. Eu vou repetir para você. Compreender e gravar. A violência sexual, o estupro, não começa no pegar à força, no toque, na conjunção carnal. Não! Começa na construção da amizade. Eu lembro de um fato. Uma técnica de um determinado município, ela, membro da rede protetiva, e nós falávamos sobre comportamento infanto-juvenil de forma geral, não especialmente sobre violência sexual. E ela me contou um fato que me chamou a atenção. Uma vez, ela com a filha na praça, e tinha um homem que era bastante conhecido na cidade, era uma figura pública. E aquele homem se aproximou da criança e logo foi em direção para dar um beijo nela. A menininha correu atrás da mãe, essa minha amiga, essa técnica. E a mãe, desconcertada, ficou com vergonha, pegou a menina e falou: "Que isso, filha? Não foi assim que eu ensinei? Vai lá, dá um beijo no tio." Me chamou muita atenção e eu não pude segurar e falei para ela, falei: "Olha, você sabia que a criança, o cidadão, ela precisa ser respeitada? É lógico, a educação é parte também desse respeito. Também é obrigação do pai e da mãe educar, dar a ele a condição de cidadão, também é chamar a atenção, é dar uma lição quando necessário, mas é importante que entendamos os sentimentos e vontades dela. Colocá-lo ou colocá-la à força para um abraço, um beijo num estranho, sentar no colo do tio, se ela não está confortável, não é a melhor condição." E acredite, grande parte dos casos começa assim. "Olá, como que é seu nome? Vem cá, me dá um beijo. Senta aqui no meu colo. Olha o que eu trouxe para você. Lembrei de você, por isso que eu te trouxe esse presente, esse doce. Toma esse trocado para você." A construção da amizade é o primeiro passo. Não há muito tempo, o Ministério Público conseguiu prender uma quadrilha de aliciadores e abusadores infantis. O material que foi apreendido era assustador. Muito material, conteúdo pornográfico. Vídeos, fotos de crianças e históricos de conversa por e-mails que eles, os aliciadores, trocavam entre si. E nesse contexto, o Ministério Público vem denunciando e mostra, coloca a público, a forma que eles usavam para aliciar. E eles ensinavam esse passo a passo. Um agressor ensinando para o outro. "Olha, sabe como eu consegui tocar naquela menina, aquele menino lá do meu bairro? Comecei a trazendo para ele um presentinho." A construção da amizade. Muitas vezes a criança não quer, tem medo, é arredia. Mas na primeira, segunda, na terceira, na 10ª tentativa, acontece o segundo passo. O segundo passo são as primeiras interações. Se no primeiro instante você constrói a amizade, inicia essa construção, no segundo passo você já tem ela. É quando o indivíduo chega e fala: "Cadê o meu beijo? Cadê meu abraço?" E pronto, as crianças, os adolescentes abrem aquele sorriso e pronto. Preste atenção, eu não estou falando que todos os indivíduos agem de forma a abusar de crianças e adolescentes quando levam um presente, quando pedem um beijo, um abraço. Não é isso, por favor, me compreenda. Eu estou relatando aqui estudos de caso de muitos e muitos fatos que aconteceram ao longo da história. E quando a gente faz um resumo disso tudo, percebemos que existe sim uma lógica entre eles. E tudo começa, sem dúvida, com a construção da amizade. O segundo passo são as primeiras interações. Os primeiros abraços, os primeiros beijos, os primeiros "senta aqui no meu colo", os primeiros presentes e por aí adiante. Me chama a atenção, e assim eu caminho para o terceiro passo, me chama a atenção um caso de uma adolescente que fazia balé num determinado clube. A mãe ia buscá-la às 17 horas. Só que a menina saía às 16. Ela ficava 1 hora ali, vulnerável no clube. E teve um rapaz que percebeu isso. A vulnerabilidade daquela adolescente.
sem ninguém, sozinha ali, apenas uma adolescente. Ele construiu uma amizade, conquistou as primeiras interações e num determinado dia, já amigo dela, chamou ela para um quarto para organizar algumas ferramentas dali do clube. Trancou a porta e estuprou a menina. Esta é a terceira etapa. Normalmente, é aí que chocamos, na fase 3. A gente fica desesperado, a gente chora, a gente se emociona, a gente fica irado, com raiva. Mas é importante entender que o processo ele acontece não na terceira fase. E sabe o que é triste? Existe a quarta. Aquela menina ali, adolescente, a pré-adolescente que fazia balé, tentou contar para a mãe depois de alguns dias. No dia ela ficou extremamente chocada que não conseguiu. Mas a mãe, sempre ocupada demais com o trabalho, não ouviu. Achou que era manha. A menina não falou exatamente, mas disse que não queria mais fazer balé, que não aguentava mais, chorava. Mas a mãe falou que era frescura. Não, agora você vai ter que fazer porque eu já comprei a sua fantasia. Você tem um festival no final do ano, você vai ter que fazer. E você acredita que a menina foi obrigada a ser estuprada pela falta de compreensão, de atenção de quem deveria protegê-la, no caso a mãe, o pai? E aquela menina sofreu por diversas vezes a violação do seu direito sexual. A quarta etapa é quando o agressor firma o compromisso de silêncio. O que significa isso? É quando ele utiliza de ameaças para que a vítima não conte ou não relate e não denuncie. Ameaças que variam de várias formas, como eu vou te matar, eu vou te bater, eu vou matar sua mãe, o seu pai. Ou quando aquele indivíduo é extremamente próximo, olha, se você contar para alguém, você vai passar fome porque você não tem para onde ir. Eu te jogo na rua, eu bato na sua mãe. São inúmeras as ameaças. Mas existe uma forma de ameaça que me choca muito. Que é quando o agressor reverte a sensação de culpa para a vítima. Eu vou explicar. Teve um caso de uma menina que, após uma das minhas palestras, me mandou uma mensagem no Facebook. Ela se identificou, perguntou se podia conversar, eu disse que sim. Ela então relatou que foi pega à força num determinado momento da vida e que estupraram ela. Um rapaz estuprou ela. E ela disse que aquilo não era a pior coisa que tinha acontecido com ela. Eu falei, nossa, se aquilo não foi, né, o que existe de pior, né? Ela disse pra mim que a pior coisa é ela ter gostado do que tinha acontecido. Não do ser pegar força, não da conjunção carnal à força, não. Do prazer que ela sentiu quando o ato sexual estava acontecendo. Na sociedade de hoje, ainda em pleno era da mobilidade, onde a tecnologia domina tudo, onde tudo é muito inteligente, ainda existem pessoas que acreditam que a saia curta, o short da menina, o jeitinho do moleque, diz que ele merece aquela violência. Não conseguem compreender que o corpo humano ele é feito de estímulos. Já dizia Freud lá atrás, o pai da psicanálise, diz que o nosso corpo é estimulado a todo instante. Crianças são estimuladas e nascem estimuladas em questões sexuais. Agora imagina um adolescente, num momento onde o seu corpo está se transformando, muitas coisas estão acontecendo. Quando ela é tocada em partes que foram construídas para reagir a toque, é natural que ele ou ela reaja biologicamente àquela condição.
E pode acontecer sim daquele indivíduo, daquela criança, aquele adolescente, sentir prazer naquele ato, mesmo sendo um ato à força. Isso é científico, isso é biológico, isso é natureza. O que não é natural é a violência. É o pegar à força. É o fazer sem consentimento daquele indivíduo. Quando adolescente, ou no caso de abuso de vulnerável, quando uma criança ou quando aquele indivíduo tenha menos de 14 anos. Pois bem, é importante que saibamos que o agressor utiliza de diversos meios e um deles é tentar reverter a culpa para o indivíduo agredido, a criança, o próprio adolescente. Se você contar, eu falo que foi você que me provocou. Olha as roupas que você usa. Olha as conversas que você me mandou. Olha, a gente conversou. Olha o que eu fiz. Eu dei print nesse momento da conversa aqui, ó. Quando eu te dei o presente, você gostou, mandou esse sorrisinho. Olha aqui o print que eu tenho, ó. Olha a foto que você me mandou. O agressor alicia de uma tal forma, constrói de um tal modo, onde ele consegue cercar a vítima. Por conta de uma mensagem, por conta de uma foto, de um agradecimento da vítima, de uma roupa, sei lá. Ele reverte. Essa quarta etapa, ela é cruel, porque ela segura a vítima nesse ciclo. Uma das missões é que ele continue violentando aquela vítima. A obtenção do silêncio é a quarta etapa. Você deve estar se perguntando, mas Mauro, e aí? Você já disse que violência é caracterizada por várias formas, que nós precisamos quebrar o tabu e falar sobre o assunto dentro de casa com os nossos filhos, discutir, compreender. Que nós devemos tomar cuidado com as pessoas que nos cercam e que o agressor ele pensa de forma estratégica, mas e agora, Mauro? E agora? Eu desconfio, aconteceu comigo, eu sei onde está acontecendo, o que eu faço? É nesse momento que nós caminhamos para o final da nossa conversa. Para tanto, eu trouxe aqui 3 argolas. Estas irão representar a rede protetiva. Esta que eu agradeci no início da nossa conversa e que faço questão de citar daqui a pouco, ao final da nossa live. A rede protetiva ela é composta por profissionais, técnicos preparados. Eles estão alocados na saúde, alocados na educação, no setor de segurança, no Ministério Público. São psicólogos, assistentes sociais, são agentes de saúde, conselheiros de direito tutelar. Esses profissionais trabalham assim, de forma conjunta. É como se fosse uma grande corrente mesmo. Cada elo no seu lugar. Cada elo sendo o mais forte. Não disputando a força um com o outro, não. Eles são o elo forte daquele segmento da sociedade. Citamos em especial os conselheiros tutelares, os guardiões do Estatuto da Criança e do Adolescente, que em plantão de 24 horas estão lá prontos para receber uma denúncia, para investigar e apurar um caso. Essa rede protetiva, ela existe para guardar de fato o direito desse cidadão chamado criança e adolescente. Você não está sozinho, não está sozinha. Essa rede existe e foi construída para te dar suporte nos momentos mais difíceis. Portanto, é indispensável que você procure na sua cidade, caso saiba de algum caso de violência, ou caso isso tenha acontecido contigo, é indispensável que você procure o CRAS, o Centro de Referência e Assistência Social. É indispensável que você acione o conselheiro tutelar da sua cidade. Se for o caso, as forças de segurança, o Ministério Público, a delegacia especializada.
O que não dá é fingir que não vê, que não viu, que não sabe. Esses profissionais, membros da rede protetiva, estão prontos e preparados. Mas eles ainda não têm bola de cristal. Não conseguem fazer milagre. Fazem até mágica, mas milagre não. Não conseguem saber se algo de errado está acontecendo quando aquele caso, aquela violação de direito é coberta pelo silêncio da família. Portanto, você, familiar, criança, você, adolescente, precisa assumir o seu papel de cidadão, o seu dever de cidadão. Mais que isso, o seu papel, o seu dever como ser humano. E proteger as nossas crianças e adolescentes. Agora, se você tem medo de alguma retaliação, de conversar com o professor lá na escola, com o psicólogo ali no CRAS, se você tem vergonha de conversar com um conselheiro tutelar, com um agente de saúde, com um policial, fica tranquilo, tranquila. Existe o Disque 100. 100. É uma central que recebe essas ligações do Brasil inteiro. E estas podem ser anônimas. Você não precisa se identificar. Portanto, se você ouviu, desconfia, ou aconteceu contigo e tem medo de se identificar, faça uma denúncia anônima. Conta o que aconteceu, onde, quando, quem é o agressor, aonde a vítima está e pronto. Se é apenas uma suspeita, não tenha medo. A rede protetiva também está preparada para filtrar casos de violação de direito e não, casos comuns de carinho, de cuidado, de afeto. Então assim, na melhor das hipóteses, o que você deve fazer é denunciar. Na pior das hipóteses, é fingir que não vê, que não ouve e não falar. Eu encerro a minha participação lembrando que por muitas vezes a gente de fato tem medo. Vou até pedir meu telefone para citar também aqui o outro que estava... Muito obrigado. Pedi aqui, obrigado pelo suporte. Eu sei que por muitas vezes a gente tem medo. Mas sabe de uma coisa? O Disque 100 é simples demais. É de graça. Funciona 7 dias da semana. E o mais legal, pode ser anônimo, não é? Disque 100. É simples, fácil e com ele eu faço o meu papel, eu cumpro a minha missão. Portanto, eu vou logo me despedindo de cada um de vocês, mas antes eu quero agradecer em especial, não poderia encerrar essa live sem mais uma vez agradecer em especial a gestão municipal da Prefeitura de Ayumas. Se não fosse através dessa equipe maravilhosa, e aqui eu cito, faço questão de citar a Enilde, que é a secretária de Educação, faço questão de citar a Rose, coordenadora do CRAS, faço questão de citar o Adailton, nosso prefeito municipal, a Yara, que é a nossa vice. Faço questão de citar a equipe, de forma geral, da rede protetiva, a gestora da assistência social, a Renata, enfim, esses profissionais que viabilizaram essa noite, esse momento com cada um de vocês. Eu tenho certeza que a partir de agora, a coragem que cada um de vocês trazem consigo, a revolta e a repúdia contra casos de violação sexual de crianças e adolescentes, vão ser notificados, vão ser denunciados, seja através do Disque 100, seja através de um diálogo com algum técnico da rede protetiva. Muitos acham não ter competência para mudar o mundo. Quantas pessoas já falaram para mim, Mauro, eu sou apenas uma gota de água no oceano. Será que eu tenho mesmo o poder de mudar, de transformar essa história, de acabar com a violência sexual?
Acredite, um copo com água transbordando, quando recebe uma gota a mais, pode ser o suficiente para mudar aquele cenário todo. Na minha mão, eu trago uma caneta Bic dessas simples, baratas que a gente encontra em qualquer lugar. Muitas pessoas se enxergam dessa forma. São simples e acabam achando serem comuns demais para fazerem grandes coisas. Mas acredite, eu vi, eu presenciei pessoas comuns, assim como eu, como você, fazendo grandes coisas e transformando a sociedade a partir da sua atitude. Vamos juntos fazer a diferença. Vamos juntos fazer bonito e cuidar, proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes. Até mais.